Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em 1 Timóteo. Quem escreveu essa carta foi Paulo. Paulo escreveu a Timóteo, seu filho na fé. Essa carta é conhecida também como uma das cartas pastorais. 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. Ele traz conselhos pastorais a Timóteo. Aqui o contexto era assim, irmãos. Pode deixar aberto, a gente vai já ler, tá? 1 Timóteo, capítulo 1, a partir do 18. O contexto aqui era o seguinte. A igreja de Éfeso estava aberta, só que a igreja de Éfeso estava passando por alguns problemas. E que problemas eram estes? A igreja de Éfeso, ela tinha muitos mestres, e esses mestres começaram a se perder no que eles estavam ensinando. E eles começaram a ensinar coisas que Paulo diz que eram discussões tolas. Vocês entraram em discussões tolas. Ele usa uma expressão aqui, em 1 Timóteo, se você ler o capítulo 1, coisas que se ocupam com fábulas. Se você ver aí o capítulo 1, versículo 4, ainda não é o versículo que nós vamos ler, mas no versículo 4, vocês se ocupam com fábulas, com genealogias, e antes de promover discussões sobre o serviço de Deus e a fé. Então ele diz o seguinte no versículo 4 do capítulo 1. Vocês estão se apegando com fábulas, com genealogias, e não estão promovendo a obra de Deus. E o objetivo de Paulo com esta carta era mandar uma pessoa à igreja de Éfeso para acabar com isso. As pessoas que estavam se ocupando com fábulas, genealogias e coisas que não promoviam a obra de Deus. Faziam qualquer outra coisa, mas não promoviam a obra de Deus. Então ele envia Timóteo à igreja de Éfeso, que era um jovem líder, e ele fala várias vezes, olha, não despreze o dom que há em você, o dom que que você recebeu com imposição de mãos. Ele fala, inclusive, tem um problema aí que os reformados têm com o texto, né? Porque no capítulo 4, o Paulo diz assim, o dom que você recebeu, as profecias que você recebeu com imposição de mãos, né? E a palavra grega utilizada lá é profeteia mesmo, e que significa trazer um fundamento da palavra de Deus. E toda vez que ela é utilizada como um dom. Foi usada em 1 Coríntios 12 como dom, 1 Coríntios 14 como dom, e a mesma palavra que é utilizada, e eu digo que eles têm problema por não reconhecerem que os dons sejam para este momento. Eu acredito, e lendo a Bíblia, que Deus faz o que Ele quer, a hora que Ele quer, do jeito que Ele quer, e que os dons são para hoje, sim. E o Timóteo vai lá para tentar esclarecer um pouco sobre isso. É isso a missão do Timóteo. E aí, irmãos, ele dá uma série de instruções aqui nesta carta, como a igreja de Éfeso deveria viver. Dá instruções aos diáconos, às mulheres, às mais novas, aos mais velhos, aos homens, os bispos, como se comportar, como tinha que ser o culto. Ele começa a dar uma série de orientações de como deveria fazer. Hoje, eu queria tratar de maneira geral sobre estas recomendações, lendo com os irmãos 1 Timóteo capítulo 1, a partir do 18. Que diz assim, 1 Timóteo capítulo 1, a partir do 18. Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo. Segundo as profecias, aí os tradicionais se arrepiam quando eu digo isso aí, né? Segundo as profecias que antecipadamente foste objeto,
Combate, firmado nelas, o bom combate, mantendo fé e boa consciência. Porquanto alguns têm rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Dentre estes se encontra Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Inspirado numa canção do Resgate, que diz: depois de tudo, ainda crer na promessa. Eu queria hoje meditar com os irmãos nesses versículos sobre como combater o bom combate e, depois de tudo, ainda crer na promessa. Como combater o bom combate da fé cristã, o bom combate da nossa vida e, depois de tudo, ainda crer na promessa. Sabe por quê, irmãos? Muita gente começa bem. Muita gente começa bem. E eu posso te falar uma lista de pessoas aqui que começaram bem. Por exemplo, Saul, nós estamos estudando ele aqui na escola bíblica dominical. Irmão, Saul começou super bem. Saul foi escolhido no meio dos seus irmãos. A Bíblia diz que os que se aproximavam mais de Saul do tamanho, davam no peito dele. Ele era um homem grande, um homem de luta, era um grande guerreiro, um homem habilidoso que foi escolhido, que foi colocado por Deus, mas o final da sua vida foi terrível. Salomão não foi diferente, começou bem. Salomão, ele foi o sucessor de Davi. Imagine o que é suceder Davi e ser escolhido para ser o sucessor de Davi. E ele vai num reino praticamente sem guerra, porque Davi já tinha derrotado todo mundo. Começou bem, começou fazendo coisas maravilhosas, reinou durante 40 anos, mas no final da vida, a Bíblia diz que se envolveu com a idolatria. Muita prostituição, com muitas mulheres, coração se perverteu, e o final dele foi terrível. Mas não foi só ele, eu lembro de Sansão. Sansão, em um dia, ele pegou um quarto de um boi lá, só a caveira dele, e com um quarto de um boi na mão, matou centenas de milhares de homens. Foi um dos juízes que mais lutou e que defendeu o povo de Deus, que matou os filisteus, que era usado poderosamente. Mas um dia, revelou o seu coração a Dalila e morreu como um burro de carga. Ele ficou movimentando um moinho, o trabalho que era feito por um burro. Furaram os 2 olhos dele, o cabelo dele cresceu de novo, e ele ficou empurrando o moinho ali, ó. Em vez de colocar um burro para fazer, colocaram Sansão para fazer. Começou bem, mas encerrou mal. Ah, pastor, mas é difícil. Irmãos, vou falar uma coisa para você. Se você tiver que escolher, comece mal e termine bem. Porque se Jesus tivesse voltado ontem, estava uma bênção. Mas ele vem de hoje para frente. Então é de hoje para frente que o negócio tem que estar bom. É de hoje para frente que as coisas têm que estarem bem. Gideão também começou, foi levantado por Deus, fez coisas maravilhosas, mas no final da sua vida cedeu à idolatria, cedeu a ídolos e morreu de uma maneira terrível. Judas, irmãos, entre tantas pessoas, Judas foi escolhido para ser um dos 12. Irmãos, não sei se você já foi para uma igreja do G12. É muito legal ser escolhido um dos 12, irmãos. O cara está lá, e aí, no dia da escolha, o pastor vai escolhendo lá, o pastor escolhe os 12 e a pastora escolhe as 12. E aí o cara é escolhido um dos 12, irmãos. E o negócio é tão bom ser escolhido que o cara diz assim, ó, eu sou discípulo do apóstolo Breno dos 144 mil, né? Ele já está lá na rabeta, mas ele é o meu discípulo 144 mil.
E isso é maravilhoso, ser o meu discípulo. Irmãos, e Judas foi escolhido para ser um dos 12 e acabou tirando a própria vida. Como nós começamos, nem se compara a beleza e a grandeza que precisa ser como nós terminamos. Como nós terminamos é que é mais importante, irmãos. Como nós vamos chegar no final da caminhada. Como nós vamos chegar depois de tudo acontecer. Por isso que eu memorei a música do Resgate, que ele diz: e depois de tudo, ainda crê na promessa. Este ano, no mês de abril, 21 de abril, fazem 21 anos que eu fui consagrado a pastor. Na verdade, em abril foi um concílio e a consagração foi em maio. 21 anos. Eu já vi tanta gente entrar, irmãos, e o final ser terrível também. E da caminhada cristã, contando do batismo para cá, de 1993 para cá, já se vão 30 e poucos anos. Eu já vi tantas pessoas começarem bem, irmãos. O cara começa pegando no pé do anjo, começa pedalando no fogo, e aí vai passando o tempo, vai esmurecendo, vai esfriando, vai acabando. Por isso, baseado no que Paulo disse a Timóteo, tenho que olhar meu horário, irmãos, pelo amor de Deus. Como combater o bom combate. Como viver esse bom combate. E mesmo assim, guardar a promessa. O texto diz aqui, o texto que lemos, olha, Timóteo, segundo as profecias que antecipadamente já foram faladas para você, ele diz: eu quero que você venha combater o bom combate. O que é esse bom combate? O Paulo usa essa expressão para Timóteo em outros momentos também. Fala: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. O apóstolo Paulo chamava que a vida cristã era um combate. Era um combate. Só que interessante é que ele chama que é um bom combate. Eu não sei muito bem qual foi a parte boa que o apóstolo Paulo viu, irmãos. Porque ele sofreu naufrágios, ele sofreu prisões, ele foi torturado muitas vezes, ele foi decapitado ao final da sua vida. Quando preso, ele diz para Timóteo que ninguém foi... Ele esperava assim que ia ter uma comoção da igreja. A igreja vai lá para a porta da delegacia: salto, Paulo, salto. Ele falou: ninguém veio em minha defesa. Ninguém. Não veio ninguém aqui, ninguém se importou comigo. Eu fiquei aqui, mas ele diz: mas eu fui liberto da boca do leão, o Senhor esteve comigo em todo o tempo. Mas o Paulo fala de um combate que é bom. E, irmãos, nossa vida, somos chamados para viver um grande combate. Um grande combate. Uns vivem de uma maneira, outros vivem de outra maneira. Uns tomam decisões de uma forma, outros tomam de outra forma. Mas a verdade é que nós enfrentamos grandes lutas na nossa vida, irmãos. Sejam elas religiosas ou não, sejam elas familiares ou no trabalho, ou de saúde. Existe um combate que nos é proposto. Existe uma luta, uma vida diária que para alguns ela chega a ser sofrida, muito sofrida. Mas o que Paulo diz a Timóteo é que eu tenho algo para te dizer para que você consiga combater o bom combate. Tem pessoas que quando vêm as lutas, irmãos, vêm as dificuldades. Eu lembro, Diante do Trono tem uma canção que dizia: as lutas vêm tentando me afastar de ti, frieza e escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir, ajuda-me, Senhor. Então, eu vejo muitas pessoas que, quando vêm as lutas, quando vêm as dificuldades, eles se afastam de Deus. Quando vêm as crises, as tormentas,
eles abandonam o Senhor. Quando vêm as lutas, quando as coisas acontecem, eles deixam de servir aquele que os chamou, aquele que salvou a sua vida. Paulo, quando fala aos Colossenses, ele diz assim, tudo o que você fizer, faça de todo o coração, não para homens, mas como para o Senhor. Ei, eu faço alguma coisa, mas eu faço para o Senhor, irmãos. Eu faço para o Senhor. Você pode dizer assim, não vou mais servir a Deus não, porque o irmão fez alguma coisa comigo. Não vou mais servir a Deus, porque o pastor fez alguma coisa comigo. Não vou mais servir a Deus, porque o ar-condicionado lá é muito gelado. Não vou mais servir a Deus, porque aquela igreja é muito quente. A gente sai todo grudento. Não, eu não vou por isso, eu não vou por aquilo, eu não vou... E nós começamos a colocar coisas, eu não vou porque a doença veio, eu não vou porque a dificuldade bateu na minha porta, não, eu não vou porque essa luta veio, ou esse problema veio e me pegou desse jeito, não, e muitas vezes, não, porque eu esperava isso, ou eu esperava aquilo, não, mas eu esperava que acontecesse isso, não, mas eu esperava que isso fosse tratado assim, dessa forma. Irmãos, nós temos um bom combate para viver, um bom combate para travar. Nós temos dificuldades, lutas, coisas terríveis que podem acontecer para as nossas vidas. Mas quem foi que te chamou para servir a Deus? Se foi eu que te chamei para servir a Deus, no dia que eu te decepcionar, você vai abandonar o barco. Se foi eu quem te chamei para ser crente, no dia que eu falhar com você, no dia que eu não estiver mais aqui, você também não vai mais querer estar. Se foi o irmão que te chamou, mas se foi o Senhor quem te chamou, se foi o Senhor quem falou contigo, se foi o Senhor quem disse para você, se foi o Senhor quem te tirou das trevas, se foi o Senhor que falou, você é meu filho amado em quem eu tenho prazer, se foi o Senhor quem disse para você, olha, então apacenta o meu rebanho, se foi o Senhor, eu quero te dizer, olha, o homem decepciona, a igreja decepciona, os líderes decepcionam, os pastores decepcionam, mas o Senhor, esse não fica devendo nada para ninguém. O Senhor, esse não tem nada, não existe, eu nunca vi. Era o que o salmista disse, eu fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência a mendigar o pão. Eu nunca vi o Senhor tratar alguém por desmerecimento, eu nunca vi o Senhor tratar alguém, ou deixar abandonado, ou deixar esquecido, nunca, porque Ele sempre foi Deus, e sempre será Deus, e sempre será aquele que nos chama e que nos transforma. Existe um bom combate, e nesse bom combate, nós precisamos aprender a lutar esse bom combate. Porque a Bíblia diz que a nossa luta, na verdade, não é contra carne nem sangue, mas contra principados, potestades, contra as forças desse mundo espiritual. Portanto, meus irmãos, se você for lutar com a sua força carnal, se você for lutar do seu jeito, esperando pelas pessoas, você vai se frustrar. Mas se você colocar a sua vida em Deus, aquele que é maravilhoso, que é grande, que é santo, como nós cantamos aqui, a Ele não tem como. Combater um bom combate, irmãos, e permanecer firme. Combater o bom combate, ele diz aqui no versículo 19, depois de ele falar no 18, combatendo o bom combate, mantendo a fé. Quantas pessoas combatem um bom combate e perdem a fé? Não adiantou. Era melhor não ter combatido. Só perdi minha fé. Não. É combater o bom combate e manter a fé diante de Deus, e manter o coração diante dele, e manter a vontade de orar, a vontade de ler a Bíblia, a vontade de buscar. E ele diz ainda, mantendo a fé e mantendo a boa consciência.
Combater o bom combate, mantendo a fé e guardando a boa consciência. É isso, irmãos, ele está falando de alguém que vai começar a sua vida e não vai largar nunca, que vai viver com o Senhor para sempre, que vai com Ele até o céu, que vai para Ele para habitar com Ele, que vai para Ele para estar com Ele, que não tem esse negócio de ainda estou lá, de estou passando um tempo lá. E ele diz aqui, olha, e eu tenho aqui o Himeneu e o Alexandre desistiram, e eu entreguei eles, foi para Satanás. É isso que ele diz aqui no versículo 20, ó. Os entreguei a Satanás, para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Por quê? Combateram um bom combate, mas perderam a fé. Combateram o bom combate, mas deixaram a boa consciência. Combateram o bom combate, mas largaram de viver a vida como Deus queria. E qual foi o segredo, ou qual era o segredo que o Paulo ensinou ao Timóteo? Ele diz aqui, olha, eu vou, no versículo 18, eu vou te encarregar de um dever. De um dever, meu filho Timóteo, que foi segundo as profecias. De um dever que antecipadamente tu foste objeto. O que o Paulo está dizendo aqui para o Timóteo é que para combater o bom combate, guardar a fé e a boa consciência, nós precisamos estar firmados na palavra do Senhor. Ele diz, na versão, essa versão que eu estou lendo aqui é a versão do, deixa eu ver aqui, irmãos. Revista atualizada. Na versão da NVI, não sei se é essa que está, NVI que está aqui, no versículo 18 ele diz aqui, ó, segundo as profecias anteriormente proferidas a teu respeito. Eu vou te dar instruções, segundo as profecias anteriormente ditas a teu respeito. O que ele estava dizendo é que o que eu vou falar, as instruções que eu vou te dar aqui, são da palavra viva de Deus, são da palavra viva do que Deus faz e do que Deus opera, da maneira em que Deus age. E eu queria te perguntar hoje, e que você respondesse para você mesmo de maneira bem sincera. Você sabe em que momento foi que você estragou tudo? Você sabe? Porque por mais que você coloque culpa no diabo, nas pessoas, nos amigos ou ex-amigos, por mais que você coloque culpa nas situações, você sabia que quem fez as coisas desandarem, que o motivo de muitas coisas não se aplumarem como deveria, a maioria delas foi você mesmo? Pelas ações ou pelas omissões, pelas concessões. Eu só não oro hoje, eu só não vou agora, eu só não vou dessa vez, eu só não vou desse jeito. Não, mas é porque eu acho que é assim. Não, mas é porque eu penso dessa outra forma. Será se você teria capacidade de reconhecer em que momento foi que você estragou tudo? Que momento? Sabe por quê? Salvo uma recessão no país, salvo uma recessão assim, você sabe que você é demitido por sua culpa? Você sabe disso? Que, tirando exceções assim, extremamente raras, de uma perseguição religiosa assim, que é difícil até encontrar. Às vezes tem que você não cumpre o que tinha que fazer, que você não faz como deveria ser. Você já pensou em que momento foi que você estragou as coisas
no seu relacionamento, na sua família? Como foi que você fez, ou o que você deixou de fazer para que isso ficasse desse jeito? Será se você tem a consciência de como nós falamos aqui na manhã, e citamos o Salmo 51, do Davi dizendo, porque eu pequei, porque eu fiz o que era errado, porque fui eu quem fiz, foi eu que errei. Será se você tem consciência de quando você começou a desandar tudo na sua vida? Quando as coisas começaram a sair do plumo? Quando as coisas deixaram de ser como deveriam ser? Por que isso é importante? Porque lá em Apocalipse, a igreja caída, a revelação de João diz assim, lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta a praticar as primeiras obras. É isso que está escrito lá no livro de Apocalipse. Nós precisamos ver, irmãos, nós precisamos ter essa consciência, ter a consciência que quando nós nos distanciamos da palavra de Deus, ter a consciência de quando nós nos distanciamos daquilo que era o que Deus queria para a nossa vida, quando nos distanciamos de como nós deveríamos agir em todos os lugares, de como nós deveríamos ser como filhos, de como nós deveríamos ser como esposos, de como nós deveríamos ser como funcionários ou como patrões, de como nós deveríamos ser servindo as coisas, como deveria ser, de como foi as coisas que eu deveria fazer. Irmãos, nós perdemos o plumo da palavra de Deus, e quando nós perdemos o plumo da palavra de Deus, as coisas ficam completamente fora do que tem que ser, completamente fora. Não tem jeito, irmãos. Eu tenho um muro no apartamento ali no Calafate, que o pedreiro que foi fazer lá, eu não sei se ele estava aprendendo, se foi o primeiro muro que ele sentou, ou se ele não tinha linha. Não sei bem assim. Às vezes tem pedreiro nisso que eu não preciso nem colocar a linha, não. Eu só sento as cabeças, o resto eu faço assim com o olho. Ó. Sei que esse muro é assim, irmãos. Não dá nem para fazer outro do lado. Não dá para fazer outro do lado, porque o muro entra tanto que ele sai. Lá no terreno lá do Pantanal, a gente colocou o cara para fazer a cerca, na primeira vez. Ele entrou 14 metros no terreno do vizinho, irmãos. Né? Porque ele fez na linha assim também, ó. Vou colocar aqui, ó, dá bem ali na estaca. Entrou 14 metros na linha. Né? Tem gente que fez isso com a vida também. Ele tirou a linha, não colocou o plumo, vai ver, ele está 14 metros na vida do vizinho. Vai ver, ele está com o negócio todo torto, todo quebrado, todo fora do esquadro, todo fora do que tem que ser. E olha, irmãos, nós precisamos viver na palavra de Deus. Somente a palavra de Deus nos traz para viver no plumo. Somente a palavra de Deus nos traz para viver da maneira certa. Somente na palavra de Deus é que nós vamos conseguir, meus irmãos, combater o bom combate, guardar a fé e a boa consciência. Somente com a palavra de Deus é que nós vamos ter um destino diferente do Sansão, do Salomão, do Saul, do Judas, do Gideão e de muitos outros que começam essa caminhada e saem da linha com Deus e vão para outro lugar e entram para outras coisas e fazem outras coisas. Mas o que eu quero te dizer, faça uma reflexão na sua vida hoje e olhe onde foi que você se perdeu, onde foi que você largou as coisas de caminhar do jeito certo, onde foi que esse negócio se tornou isso que é hoje, que a gente olha e não sabe nem o que é. Onde foi? Quando observar, arrepende-te e volta às primeiras obras. E as primeiras obras são como? Na palavra de Deus, irmãos. Na palavra de Deus.
A única forma de combater o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência, é vivendo uma vida à luz da palavra. A Bíblia diz, lâmpada para os meus pés e a tua palavra, luz para o meu caminho. Diz ainda no mesmo, o mesmo salmista, no 119, como fará o jovem para conservar puro o seu caminho, examinando segundo a palavra do Senhor. Eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Na tua lei, Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem ele o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. É na lei do Senhor, é na palavra de Deus. Não existe super crente, não existe uns crentes que são melhores do que o outro. Não, mas o que tem, irmãos, é aqueles que se mantêm na palavra e aqueles que se distanciam da palavra. O que tem é aqueles que vivem a palavra de Deus e aqueles que se abandonam a palavra de Deus. O que tem é aqueles que olham para as circunstâncias e deixam a palavra de Deus e se afundam com as circunstâncias. O que tem é aqueles que vivem com princípios fora do princípio de Deus, fora do caminho de Deus, e quando eles vão abrir o olho, já é muito tarde, ele já está longe, já está com a vida toda quebrada, toda cheia de outros costumes e de outras coisas, enquanto a palavra de Deus está perdida na vida dele. Por isso, em nome de Jesus, se você quer combater o bom combate, guardando a fé e mantendo a boa consciência, lembre de onde você errou. Arrepende-se e volte para a palavra. Volte para a palavra. A sua vida tem que ser da palavra. Aqui tem tudo que você precisa para agir em todos os lugares. Essa palavra tem tudo o que nós precisamos. Que você seja achado ao final da sua vida, com mais fé, com mais consciência do que quando você começou. Vamos orar? Vamos ficar de pé?